Hoje, a gente vai desvendar uma das leis mais importantes da saúde pública no Brasil. Uma lei que, olha só, conecta a participação das pessoas diretamente com o dinheiro que financia o sistema de saúde. Vamos mergulhar nisso. Estamos falando da Lei número 842, lá de 1990. E para deixar bem claro, isso aqui não é só uma ideia bonita no papel, não. É uma lei de verdade. Um dos pilares que sustentam o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. Pensa um pouco. Quem é que decide as prioridades do postinho de saúde do bairro ou do hospital da cidade? Parece uma pergunta meio distante, né? Mas é ela que nos leva para o coração do nosso assunto. Será que existem jeitos da voz da população ser ouvida de verdade? E a resposta é um grande sim. Essa possibilidade está garantida por essa lei. Ela é a ferramenta que transforma a participação popular em uma parte oficial da gestão da saúde pública. Bom, o nosso roteiro hoje é o seguinte: a gente vai entender como a lei garante uma voz na saúde, quais são os canais para isso, como a grana circula e, o mais legal, como é que a participação da comunidade destrava esses recursos. Vamos começar pelo básico, pela ideia central por trás de tudo isso. O que essa lei estabelece, afinal? Em resumo, a Lei 8.142 diz que a comunidade não é só uma usuária do sistema, mas também uma participante na gestão do SUS. Ela oficializa o que a gente chama de controle social em todos os níveis, federal, estadual e municipal. Certo. Mas como essa participação acontece na prática? A lei criou dois mecanismos principais, que funcionam como os pilares para a voz da comunidade. Esses mecanismos têm um nome técnico, instâncias colegiadas. Parece complicado, mas a ideia é super simples. São grupos oficiais onde diferentes setores da sociedade se encontram para discutir e decidir os rumos da saúde. E existem dois tipos principais. De um lado, a gente tem as conferências de saúde. Elas acontecem a cada 4 anos para avaliar a situação e propor as grandes diretrizes. Do outro, os conselhos de saúde. Estes são permanentes, estão sempre ativos, se reunindo direto para criar estratégias e, o mais importante, para fiscalizar a execução de tudo, incluindo dinheiro. E aqui tem uma palavra-chave: deliberativo. Isso significa que o Conselho de Saúde não é só um grupo para dar opinião. Ele decide. As decisões sobre estratégia e grana, depois de aprovadas pelo chefe do poder, seja o prefeito, governador ou presidente, se tornam oficiais. É poder de decisão real. E para garantir que a voz da população seja o centro de tudo, a lei estabelece a paridade. Olha só que incrível! Metade das vagas, 50%, é reservada para os usuários do SUS. A outra metade é dividida entre governo, prestadores de serviço e profissionais da saúde. Isso garante que os cidadãos tenham o mesmo peso na votação que todos os outros grupos somados. Ok, já entendemos como a participação se organiza. Agora, vamos para a segunda parte fundamental da lei: o financiamento. De onde vem e para onde vai essa verba? Então, os recursos federais do SUS ficam concentrados no Fundo Nacional de Saúde, o FNS. É como se fosse o grande cofre de onde o dinheiro é distribuído para o país inteiro para bancar as ações de serviços de saúde. E o fluxo do dinheiro foi pensado para ser bem direto. O Fundo Nacional de Saúde repassa a verba para os estados e para o Distrito Federal. E um ponto muito importante: a lei garante que esses repasses sejam regulares e automáticos. A partir daí, os estados repassam a maior parte para os municípios. E quando a lei fala a maior parte, ela é bem específica sobre isso. Pelo menos 70% dos recursos federais que um estado recebe para a saúde devem ir para os seus municípios. A lógica é bem simples, né? É no município, na ponta, que os serviços de saúde de fato acontecem. Lá no posto de saúde, no hospital local. E agora a gente vai conectar as duas coisas: participação e financiamento. É aqui que a Lei 8.142 mostra o seu mecanismo mais inteligente e poderoso. A grande pergunta é: adianta ter conselhos e conferências se os gestores puderem simplesmente ignorar o que eles dizem? Como a lei garante que esses espaços de participação não sejam só de fachada? A resposta está no artigo 4º. Para receber 1 centavo que seja do Fundo Nacional de Saúde, os municípios e estados precisam cumprir uma lista de exigências. E o que está no topo dessa lista? Ter um conselho de saúde funcionando com aquela paridade de 50% para os usuários, além de outras ferramentas de gestão e transparência, claro. Ou seja, o ponto crucial é este: a lei cria uma conexão direta que não dá para quebrar. Sem as estruturas de participação social funcionando direitinho, o governo local simplesmente não recebe o dinheiro federal para a saúde. É uma das condições mais fortes da administração pública brasileira. A lei também tem um plano B. Se um município não segue as regras, o estado passa a administrar o dinheiro da saúde dele.
Se é o Estado que falha, a União assume essa gestão. A verba não some, mas a autonomia local sobre ela é perdida. No fim das contas, a Lei 8.142 é muito mais do que um documento burocrático sobre dinheiro. Ela é um verdadeiro projeto de democracia aplicada à saúde, que dá à população as ferramentas para fiscalizar e o poder para influenciar como a verba da saúde é gasta. E isso nos leva de volta à nossa reflexão inicial, só que agora com todo esse conhecimento. Sabendo que essa estrutura toda existe, a questão que fica é como garantir que esses espaços sejam realmente ocupados e que a voz da comunidade seja de fato efetiva na gestão da saúde local.